Ok, vamos continuar. A gente está aqui fazendo o ciclo de Tanakh. Não sei se acompanham algum deles, o Joshua. Está em dia? Ó, tenho aqui hoje um privilégio de ter um aluno, que ele é meu aluno à distância, veio de Porto Alegre. Hoje ele está aqui presencial. Então, aqueles que estão em São Paulo e estão distantes, podem vir aqui também de vez em quando. Ele veio desde Porto Alegre só para ver o show, não é? Isso. Ok, muito bom. A gente, ontem, parou no meio da história que a gente está aqui na conquista de Israel. Eles já conquistaram a cidade de Jericó, a segunda cidade, chamada cidade de Ai. Na primeira tentativa, eles foram derrotados. E eles ficaram completamente desmoralizados, chateados. Alguns Yehudim morreram na guerra. E o pior de tudo, que essa desmoralização desmotivaria eles de continuarem uma conquista que, assim, pela lógica humana, seria muito difícil conquistar Israel. E eles, na primeira cidade, vieram com tudo, passaram por milagres. Chega na segunda, eles foram derrotados. Cadê Hashem? O que está acontecendo? E Hashem fala, estou com vocês, só que vocês falharam. Então, ontem a gente viu o episódio que Deus falou que Yehudi, ele tinha feito um sacrilégio. Ele fez o uso, ele, na verdade, roubou dos despojos da primeira guerra, na qual Hashem tinha falado que eles eram proibidos de tirar qualquer proveito, a não ser ouro, prata e ferro, que isso teria que ser guardado para o tesouro divino. Então, ontem a gente estudou que eles conseguiram identificar quem foi esse Yehudi. Eles fizeram, na verdade, um tipo de sorteio, eles foram passando na frente da Arca Sagrada, e aquela pessoa acabou sendo identificada, tinha lá o polígrafo, o detector de mentiras, tinha lá, tocou o sinalzinho lá do detector de metais, e ele teve que confessar. No começo não queria confessar, até que ele confessou, fui eu, e então deram castigo para ele, ele foi morto, seus pertences foram queimados, e assim a cólera divina se acalmou. Essa é a passagem que a gente terminou ontem. Hoje a gente vai ver a continuação da história, que vai ser agora a segunda tentativa, na qual eles de fato vão conquistar essa segunda cidade de Israel. Ontem eu fiquei devendo, eu falei que estava tentando me lembrar, hoje eu fui pesquisar. Ontem fizemos a explicação. A tua pergunta, se foi Achan e seus filhos. Os filhos acompanharam ele até o local onde ele foi aniquilado. Mas não está escrito claro que os filhos também foram aniquilados. Pelo menos a impressão que dá é que ele foi aniquilado, não a família. Vaigamu oto kol Israel even. Sim. Então, aparentemente, pelo Rashi, pelo menos aqui ele traz. Pelo Rashi ele fala que quem morreu, que quem foi queimado foram os bens dele. E aqui o Metzudat David, o outro fala que os filhos também foram. Que os filhos também foram apedrejados juntos. E aí ele traz aqui da Guimará, bem falado, bom que você levantou essa questão, Elvio, que assim, os filhos acabam sendo cúmplices. Eu comentei ontem que tem a expressão do Talmud, que se o pai da família é fiscal, os filhos são fiscais também. Estou falando aqui o fiscal que está querendo levar umas, tomar outras, etc. Então, eles acabaram, de alguma maneira, sendo cúmplices também, do fato que eles não admoestaram o pai por aquilo que ele fez. Ele foi lá e escondeu dentro da tenda, então eles acabaram sendo, de acordo com o estudado da vida, eles também foram aniquilados. Um pouco trágico, assim, esse final. Então, o que eu fiquei devendo de ontem, que eu comentei que tudo que a gente está estudando aqui, a gente está tentando não ler apenas como uma história, mas ver que, na verdade, a Torá, mesmo a continuação da Torá, os Nevim, Ketuvim, são uma diretriz para o nosso dia a dia. E a conquista de Israel e a maneira que eles conquistaram, cada detalhe é, na verdade, um ensinamento para nós de como a gente deve conquistar o nosso Israel. A gente falou que Israel, descrito na Torá, que Jacob ele fala, Israel é o portão para os céus. Então, a conquista de Israel individual nossa é como a gente vai conquistar, como a gente vai abrir o portão para a nossa alma, para aqui do chá, para a santidade. Várias conquistas. Um conceito que a gente explicou ontem é de que Hashem, quando ele descreve a conquista de Israel, ela tem que ser gradual. Isso ensina para a gente que quando a gente quer crescer no caminho de Torá e Mitzvot, não adianta o cara querer fazer tudo de uma vez só, não vai dar certo. Tem que ser gradual. Assim Hashem coloca na Torá, e assim é que as coisas funcionam.
Segundo ponto, a gente falou que Jericó era o cadeado de Eretz Israel. Ele era, na verdade, a porta de entrada para Eretz Israel. E a gente falou ontem um pouco da questão do cheiro. Jericó vem de Reach, é cheiro. E a gente explicou que Reach, na verdade, explica dos cinco sentidos que nós temos, o cheiro foi o único que não foi afetado pelo pecado de Adam Arishon. Quando a Chava, ela viu o fruto proibido, ela saboreou do fruto proibido, ela ouviu o que a cobra falou para o marido, então ela usou todos os sentidos, menos o cheiro. Então o cheiro tocou, obrigado, tocou. Então o cheiro, ela não usufruiu do fruto proibido, ou seja, o dom do cheiro, o olfato, ele se manteve intacto. Ele se manteve kadosh, se manteve sagrado. E por isso, então, está escrito, Deus soprou nas narinas de Adão. O espírito está ligado, na verdade, o sopro divino, quer dizer, o ruach, o espírito está ligado com o cheiro, a respiração, a gente falou do oxigênio, etc. E quando termina o Shabat, quando a gente quer acalmar a nossa alma, que ela está sentindo a falta do Shabat, a gente também usa através de um cheiro. Foi o que a gente falou ontem. Então, a ideia que a gente estava explicando era a ideia da gente conseguir, a primeira coisa, entrar para a espiritualidade. A gente quer, na verdade, quando a gente quer conquistar a nossa terra de Israel, o que a gente quer? Se tornar sensíveis à espiritualidade. Isso que a gente falou de forma geral. Só tinha mais um detalhe que eu estava tentando me lembrar de Jericó, de Reach. Reach, ele faz uma alusão também às 3 vestimentas da alma. O que quer dizer 3 vestimentas? Nós temos a estrutura da alma, da expressão do ser humano. Qual que é? A estrutura é a parte intelectual e a parte emocional. E a maneira que ela se expressa é com 3 vestimentas: pensamento, fala e ação. Se a gente for ver na Torá, todas as mitzvot da Torá, elas incluem 1, 2 ou 3 desses aspectos. Você tem que estudar a Torá, então você vai pensar, vai falar, vai praticar. Todas as mitzvot incluem. A Torá não manda muito, pelo menos a maioria das mitzvot, em relação aos seus sentimentos. Como você vai desenvolver o sentimento para Deus, por exemplo? Através do pensamento, através da fala, através da ação. Então, a maioria das leis da Torá são através das vestimentas. E agora eu mandei mensagem para um amigo meu, que ele entende bastante de misticismo, tentando entender qual que é o nexo preciso entre o cheiro e as vestimentas. Então, a gente estava discutindo, não cheguei ainda numa conclusão satisfatória, mas é isso que eu estava só tentando lembrar. Uma coisa... Moshe Rabbeinu, quando ele foi perguntar para Deus, manda espiões, o que Deus falou? Estou te dizendo, se quiser, você manda. E ele foi lá e mandou para todo o Eretz Israel. Yoshua, ele mandou. Ele realmente tinha que mandar. E ele só mandou para Jericó. Então a pergunta é por que essa diferença? Se já vai mandar, manda para tudo. Para Moshe, Deus falou, manda se você quiser. Para Yoshua, ele fala, vai e faz. Então, a explicação mística é de que Eretz Israel, a gente falou ontem, ela era na época de 7 reis, que são paralelos aos 7 atributos emocionais nossos. Bondade, severidade, equilíbrio, e assim por diante. E o que está escrito para Moshe, olha, manda se você quiser, é mais ou menos uma coisa opcional. Por quê? Para a gente conseguir transformar de fato os nossos traços de caráter, as nossas emoções, é muito difícil. O que eu posso pedir para você é Jericó. Jericó eu posso pedir para você, que foi o que Deus falou para Yeshua, vai. Porque Jericó controla teu pensamento, fala e ação. Isso é fácil. Fácil, né? Entre aspas. Mas é atingível. Dá para você ordenar e falar, olha, controla seu pensamento. Claro que é difícil. Mas falar para a pessoa transformar a maneira que ele sente, isso é mais com tzadik. Então, para Moshe Rabbeinu, quando era para ver todo Eretz Israel, Deus falou, olha, vai se você quiser, ou seja, é opcional. Eu não tenho como obrigar uma pessoa a transformar os seus sentimentos. Já quando era para Yoshua, que era só Jericó, que simboliza o pensamento, fala e ação, Deus fala, isso você tem que fazer. E sobre isso recai toda a nossa obrigação de servir a Deus. Pensamento, fala e ação. Ninguém espera que você não tenha um instinto natural egoísta. Mas o que espera de você é que você não permita que esse egoísmo tome conta do seu dia a dia. Então, aqui eu concluo aquilo que eu fiquei devendo de ontem e a gente passa para o próximo tema. Queria fazer uma pergunta? Não, já respondeu. Já respondi? Ótimo. Tá bom. Ok.
Bom, então depois que eles terminaram esse episódio, acabaram com o Achan, que foi o pecador. Então, Hashem, ele fala, capítulo 8, Hashem fala para Yoshua, não tenha medo, não hesite, não tenha medo, pegue com você todo o povo que vai para a guerra, o batalhão de guerra, a infantaria, e vá em direção da cidade de Ai. Veja, Hashem diz, já dei, já está dado, tá garantido já, fica tranquilo, já dei para vocês a cidade, a terra, está tudo tranquilo. E você vai fazer para Ai o mesmo que você tinha feito para Jericó. O que vocês vão fazer? Vocês vão destruir. Dessa vez, vocês vão poder usar do despojos. A gente explicou, possivelmente, a primeira, Deus falou, não usem, seria mais como se fosse um marco para lembrar, olha, essa guerra, lembra muito bem, divino. Não tenta levar o crédito para casa, olha, conquistamos, levamos o troco para casa, que isso vai te sair caro. Foi o que aconteceu com Achan. A atitude dele, na verdade, nada mais era do que uma falta de emuná. Porque se ele acreditasse que toda a guerra foi milagrosa, como você ia ter coragem de tocar numa coisa onde Deus falou não toca? Então ele perdeu a emuná naquele momento. Agora que Deus já deu essa lição, agora tudo bem, agora já podem pegar. Na próxima, vocês já podem se aproveitar. E aí, então ele fala, vocês vão fazer exatamente a mesma coisa, mas dessa vez vocês podem se aproveitar dos despojos. E qual vai ser a tática de guerra? Vocês vão fazer uma emboscada. Qual que vai ser a emboscada? Então ele fala o seguinte, vou explicar, depois a gente vai ler. Ele vai mandar 2 grupos. Um grupo vai enfrentar a cidade frente a frente, cara a cara, e um outro grupo vai se esconder atrás da cidade. Esse grupo que vai na frente vai entrar de cara. Eles vão sair tentando se defender. Vocês saem correndo. Vocês fogem. Eles vão vir atrás de vocês. Na hora que eles vão sair da cidade, principalmente os guerreiros, os de trás, que estão escondidos, entram na cidade, destroem, queimam tudo. E aí, na hora que eles vão olhar para trás, ver o que está acontecendo com a cidade, eles vão, obviamente, perder toda a moral. E aí, esses que fugiram, voltam, e agora eles estão emboscados pelos 2 lados. Essa foi a tática de guerra, que inclusive eu mandei mensagem, não consegui ainda ter a resposta de um cara aqui da sinagoga que estava no exército de Israel, pensei que saberia me dizer, mas é conhecido na história recente de Israel, contemporânea, que várias táticas de guerra que eles usaram se inspiraram diretamente no Tanakh. E, se eu não me engano, tem algum episódio, não lembro, por isso eu queria lembrar, um episódio que foi exatamente essa tática que eles usaram. Pegou o Tanakh, Ctrl-C, Ctrl-V, copiou, colou e deu certo. Acho que a turma lá estava estudando o Corão enquanto isso, aí não soube se preparar. Então, o que eu me lembro, que foi a mais recente, tem alguém aí querendo falar? O que eu me lembro a mais recente, estou falando aqui de 1 ano e meio atrás, quem lembra quando estava tendo, infelizmente é constante, né, mas os conflitos no sul de Israel, em Gaza, estavam montando os milhares de foguetes, etc., e aí chegou um momento que Israel decidiu que eles avisaram, anunciaram para todo mundo que eles vão entrar em Gaza. Não sei se vocês lembram. Vamos entrar. E você via lá os tanques indo para Gaza. E aí os caras, que eles chamam de os ratos, né, que eles entraram, todos entraram nos túneis. Na hora que Israel ameaçou que iria entrar, todos eles entraram nos túneis. Israel foi lá com um avião, bombardeou todos os túneis. Vocês lembram? Faz uma questão de 1 ano e meio atrás. Então, assim, a Hashem já tinha deixado a dica aqui no Tanakh para como fazer a emboscada. Que não precisamos de guerra, mas você vê que o Tanakh, ele até no sentido literal, ele é atemporal. Não só no sentido dos ensinamentos dele, até como uma lição prática de guerra, ele funcionou. Ok. Então, o que acontece? Então, Yoshua, ele se levanta, ele com os guerreiros, com os combatentes, e eles vão à terra Ai. Yoshua escolhe 30.000 homens guerreiros, e ele mandou eles durante a noite. E ele ordenou, eles falou o seguinte, vejam bem, vocês vão emboscar a cidade, vocês vão por trás da cidade, não fiquem muito distantes, e vocês ficam prontos, fiquem a postos. Eu e todo o povo que estão comigo, a gente vai se aproximar da cidade. Quando eles saírem em nossa direção, a gente vai fugir.
eles vão sair atrás da gente, até que a gente conseguiu tirar todos eles da cidade. E aí por quê? Eles vão pensar, estão fugindo de nós, e aí vocês então se levantam e vocês vão herdar a cidade, essa é a linguagem. E Hashem já deu elas, Hashem vai dar elas na mão de vocês. Quando vocês capturarem a cidade, queimem ela, incendiem a terra, como Hashem ordenou. Vejam bem que essa é a minha ordem. Ou seja, prestem atenção. Vamos ver se dessa vez vocês não falhem. Ninguém falha. E assim foi. Então, Yoshua, ele fez a emboscada, eles foram até lá, eles ficaram posicionados entre Beit El e Ai. Yoshua, então, dormiu. Interessante, está escrito que o Yoshua, ele dormiu aquela noite dentro do povo. Se eu não me engano, é aqui que a Guimarães fala que ele dormiu entre o povo. A ideia, quer dizer, primeiro, ele se colocou na prontidão de amanhã de manhã já está com todo mundo já para vamos levantar e vamos fazer a vontade de Hashem. Mas, se eu não me engano, tem aqui uma explicação que a Guimarães fala que ele estava lá, se eu não me engano, para despertar o povo para a chuva. Porque quer ter sucesso no dia seguinte. Agora você entende que o sucesso depende completamente da nossa conexão com Hashem. Então, ele estava lá durante a noite, estava rezando, estava incentivando as pessoas para se fortificarem na conexão com Hashem. E aí, então, eles... Mas fala que ele dormiu. Sim, pode ser que ele... dormiu, ele incentivou. Boa pergunta. Eu precisaria ver nos comentários. Estou tentando me lembrar de cabeça, não lembro agora exatamente. Legal. Ficou devendo para a próxima, Blineda. Então, Yoshua acorda de manhã, eles se prepararam para a guerra, e ele, com todos os Zekenim, ou seja, os velhos do povo de Israel, imagina, eles estão lá em Ai, vê lá o Yoshua, um senhorzinho de idade, com mais os velhinhos lá se aproximando para tentar conquistar isso aí é brincadeira, né? Vamos acabar com os caras. E aí, então vamos lá, agora ele solta lá a megafone, gente, estão chegando os velhinhos aí, os israelenses aí, os israelitas, estão chegando, vamos embora. Aí vai todo mundo. Vai todo mundo correndo atrás de Yoshua e de Zekenim. Só para deixar claro, os Zekenim, a tradução é velhos, mas os Zekenim são sábios. Não necessariamente todos eles eram de fato anciãos. Mas você vai ver o cara lá, não tinha muito jeito para a guerra. Ele não era o cara mais preparado para a guerra. Ele tinha um aspecto de um Talmid Chacham, não é o cara que tinha mais o físico dele preparado para isso. Tem que aprender a correr. O que eles iam precisar correr. Eles iam precisar correr. E aí, então, eles vieram, se aproximaram da cidade, eles acamparam lá, e então eles pegaram agora mais 5 homens, mais 5.000 homens, desculpa, antes ele tinha mandado 30.000, mas agora seria mais um segundo batalhão para ficar atrás também, de prontidão, como se fosse um segundo ataque surpresa. E aí eles se posicionaram, faz exatamente onde eles estavam, e naquela... aqui tá a passagem, que naquela noite, aqui está escrito que o Yoshua, ele foi, naquela noite ele foi dentro do vale. Emek, se eu não me engano, está ligado com Omek. Omek é profundezas, na profundidade. Ele se aprofundou na Torá. Então foi aqui na segunda noite, não na própria noite, na noite anterior, a noite quando já estavam na beira da própria, na fronteira da cidade. Ele ficou estudando a noite inteira. Então isso quer dizer, ele ficou Betor Haemek, ele ficou usando a Torá a noite inteira para trazer méritos para o povo. E quando o rei de Ai, ele viu, quando ele percebeu o que estava lá, quem estava acampado, então eles se aproximaram, acordaram cedo, acordaram todo mundo, e eles saíram em direção ao povo de Israel. Então, quer dizer, eles foram lá, não foram nem ameaçar. Imagina, está com o teu inimigo, eles acamparam, fizeram lá um acampamento na porta da cidade. É dar moleza, literalmente dar moleza. Tá, os caras falaram, né? Peraí, os caras estão... Isso aqui eles têm na cabeça. E aí saíram todos eles em direção ao povo, e eles não sabiam, obviamente, que tinha uma emboscada esperando eles. E aí, então, eles correram atrás, eles começaram a correr atrás de Yoshua e o povo de Israel, e eles correram em direção ao Midbar, ao deserto. E aí eles avisaram, gritaram na cidade, lá com o megafone, pessoal, vamos lá, vamos acabar com eles. Então, eles todos saíram da cidade. E não ficou um homem na cidade, não ficou um.
porque todos saíram atrás do povo de Israel. Então você vê também o fato que eles, como a gente falou da outra vez, que todos eles tinham sido dados a oportunidade para eles ou se subjugarem, submeterem ao povo de Israel, ou fugirem, saírem de Israel. E eles que ficaram, realmente eles quiseram ser teimosos e guerrear contra o povo de Israel. E mesmo depois que eles viram a guerra milagrosa que Hashem fez com Jericó, não, vamos ficar aqui, ainda vamos conseguir. A teimosia deles. Então, todos eles, ninguém ficou atrás, ninguém falou, não, vou ficar aqui, vai, sei lá, o que vai acontecer, é melhor não me meter com esse povo. Não, foi todo mundo. E eles saíram da cidade e deixaram a cidade vazia. E agora Hashem fala para Yoshua fazer o sinal que era já pré-combinado, que ele ia ter que levantar a lança dele, para que a distância eles pudessem ver que esse é o sinal que eles já podem agora, aqueles que estavam na emboscada, invadir a cidade. E Hashem fala, então, levante a sua lança, porque eu já te darei a cidade na sua mão. Yoshua levanta a lança, então aquela emboscada se levanta rapidamente, eles vão até a cidade, eles conquistam a cidade rapidamente e eles atiçam fogo em toda a cidade. As pessoas, de repente, viraram para trás, olharam, não deve ter visto assim, né, de perfil, assim, de visão periférica. Ele deu uma olhadinha, viu algum negócio lá atrás, olhou e, de repente, eles veem que está com fumaça. E a fumaça está subindo até o céu. E agora eles não tinham a linguagem, eles não tinham mãos. Em português também se fala, perdeu a mão. Não, perdeu a pessoa, perdeu a coragem, a pessoa ficou sem... Tem uma linguagem. Ficou como mãos atadas. Mãos atadas, tem uma linguagem, me ajuda aí a lembrar. Tem... O cara perdeu as mãos, tem uma linguagem. O cara, sei lá, não, perdeu o emprego, o cara ficou sem as mãos. Tem uma linguagem, não sei se falam português. Bom, depois vocês me lembram. Então eles ficaram... Quem lembrou aí? Então eles ficaram sem as mãos, ou seja, eles não sabiam agora para onde fugir. Para trás, a cidade estava pegando fogo. Para frente, estava o povo de Israel. E eles não tinham coragem agora de confrontar. Eles acharam que era que eles iam pegar com moleza. De repente, isso aqui perceberam que estava tudo planejado. E agora, aquele povo que estava fugindo deles, de repente, tomou coragem, entre aspas, virou para trás e agora começaram a atacar. Yoshua e o povo de Israel viram que a emboscada que eles tinham preparado, conquistaram a cidade, que a cidade estava incendiada, e aí então eles voltam para trás e eles atacam as pessoas de Ai. Eles saem da cidade, então, a emboscada sai da cidade em direção a eles, e aí eles se encontram, e aí eles fazem um sanduíche lá dos que estavam no meio, e eles realmente exterminaram todos. O rei de Ai, eles pegaram ele vivo, trouxeram ele até Yoshua. E quando depois que eles aniquilaram todo o povo, e aí o povo de Israel, eles destroem toda a cidade. E aí a gente vai ver o que vai acontecer com o rei. Aí ele fala, naquele dia caíram 12.000 pessoas da cidade, entre homens e mulheres, e Yoshua ficou com a mão ainda esticada, levantada, até terminar tudo. Somente os animais, como Hashem tinha permitido, o povo de Israel pôde pegar para si, como Hashem tinha permitido. E aí Yoshua queimou Ai, e eles tornaram ela um monumento eterno até o dia de hoje. Então fizeram lá um monumento para lembrarem do ocorrido. E o rei de Ai, eles enforcaram, eles penduraram ele na árvore até o pôr do sol, e com o pôr do sol, eles tiraram ele de lá e depositaram ele na porta da cidade, e sobre ele colocaram um monte de pedras que ficou como monumento até o dia de hoje. Até aqui, não terminou o capítulo, mas vai até aqui esse assunto. A pergunta que eu faço para vocês é, qual que é a mensagem, além da historinha bonita, etc., qual que é a mensagem no nosso serviço a Deus que a gente pode tirar dessa emboscada que eles fizeram? O que a gente pode fazer com o nosso Yetzer Hará, baseado nessa tática que ele mostrou para a gente? A Torá está dando uma dica para a gente. Precisa entender aqui, é uma charada.
Entendeu a pergunta, Hilda? Como que o Yetzer Hará não chegou lá em Porto Alegre, não, né? O Yetzer Hará não chegou lá, né? Chegou lá? Faz tempo que chegou. Achei que lá não tinha. Lá ele está dominando. Lá ele está dominando? Você precisa botar uma emboscada para ele lá, então. Eu pensei que podia ser não enfrentar, como dizem. A gente não deve enfrentar, entrar em discussão. Boa. Fugiu e depois... Boa, entendeu? Eu gostei. Quer dizer, não enfrentar. Às vezes está escrito em boa, está escrito quando você mexe com o lixo, você suja as mãos. Então, aqui eles fizeram de uma forma que o inimigo meio que sozinho se... Pô, não enfrentaram o inimigo. Interessante. O que mais? Tarde. Boa noite. O povo fugiu e depois eles entraram. Tipo, Surmerá, Vacetou. Ok, boa. O povo fugiu, se afastou do mal. Depois encheu a cidade de fogo. Entendi. Tem luz. Tá bom, boa. Boa. Acho que a ideia que eles fizeram aqui, na verdade, eles sufocaram eles, na verdade. Né? Eles entraram e fizeram um sanduíche deles. Então, está escrito que quando vem um pensamento negativo na cabeça, a gente tem que empurrar ele com as duas mãos. Por que a analogia é duas mãos, não uma mão? Porque às vezes você empurra o pensamento com uma mão, mas com a outra você faz carinho. Você fala, vai embora, mas fica aqui, vai. Vai embora, mas fica aqui. Aquele cara que você quer que ele vá embora, mas não quer muito que ele vá embora. De vez em quando é bom que você venha, volta aqui daqui a pouco. Então, a maneira que você tem que empurrar o Yetzer Hará, você tem que sufocar ele. Você não pode deixar margem. E a ideia é da gente realmente preencher o nosso dia com Torá, com mitzvot, etc. Porque quando a gente tem o poço vazio, a história de Yosef, entra a cobra escorpião. A gente realmente tem que cercar ele de todos os lados. Na hora que a gente fala, não, a gente pode fazer as pazes com eles, vamos lá assinar um trato de paz, a gente dá Gaza para ele, a gente vai dar o Egito, e vamos ser amigos agora para sempre. Agora, com certeza, tudo vai dar certo. Com certeza, imagina. Você vai fazer uma concessão tão grande, agora vão ser meus melhores amigos. Então, com Yetzer Hará é a mesma coisa. Você tem que entender que é um terrorista. Apesar de que, pelo relato aqui, a gente às vezes fica chocado, fala, poxa, como que eles mataram todos eles? Se a gente estivesse lá, a gente não estaria chocado. A gente entenderia realmente como esses povos odiavam o povo judeu. Igual a Amalek. Deus não é, simplesmente Deus fala, extermina esses 7 povos. Eles realmente tinham um ódio terrível pelo povo judeu. Eles tinham a vontade de aniquilar o povo judeu. Então, a gente fez o que precisava fazer, conforme a orientação de Hashem. Então, entender que nosso Yetzer Hará, a gente tem que comparar ele com um terrorista. Às vezes a gente quer fazer concessões com Yetzer Hará. Bom, um dia para você, um dia para mim. Bem me quer, mal me quer, como que é? Um dia para mim, um dia para você. Esse é teu, esse é meu. Amanhã faz chuvá, um dia faz haverá e ficamos nessa. Certo? Tudo bem. Não somos sadiquim. Mas conceitualmente não faça uma decisão consciente disso. Olha lá, eu vou fazer um acordo com ele. Um dia você, um dia... Entenda que o terrorista ele não vai ficar feliz até que ele vai te sufocar por completo. Assim funciona. O terrorista, você vai pedir o dedo, ele vai querer o corpo inteiro, não o braço inteiro, ele vai querer tudo. Ele não vai ficar feliz, como Yasser Arafat e Mark Shmuel falou, até que todos os judeus vão estar no mar, como ele fala. Ele falou bem claro. Você precisa estar esperto, só saber como funciona o terrorista. Então, tanto no sentido geográfico, histórico, lá do Oriente Médio, mas aqui no nosso interior, a gente entender que não existem concessões com o Yetzer Hará. A gente entender que você fazer uma paz com ele, fazer um acordo com ele, é terrorista, não vale a pena. Não cai na dele. E o tempo todo a gente vai ter que estar fugindo. O tempo todo a gente vai ter que estar se escapando, fazendo armadilhas, tentando, e assim vai continuar a vida toda. A gente vai continuar conquistando Israel. É isso, Moisés? Eliel, comentário teu, alguma coisa? Não tem acordo. Não tem acordos. Eu estava... Pero não enfrentar direto. Não tem que ser um confronto direto. Tem que ser como... Opa, foi o que ele falou, não tem que ser um confronto direto. Não tem um confronto direto, pero quando... Y que estaba pensando cómo lo ataca por trás. Cómo eso hagan la energía por trás. Como atacar o Yetzer Hará por trás, sim. Entendi. Como hago por... Tá boa? Boa, tá bom. Hersh, tem algum comentário? Elvio? Estou ouvindo, Rabino. Tá ouvindo, tá bom. Algum comentário?
Na verdade, é você fazer com que a razão domine suas emoções. Aí você vai conseguir dominar seu Yetzer Hará. Mas a pergunta que ficou aqui é assim, qual que é a ideia da emboscada? Onde você pode aplicar a emboscada? Como você consegue pegar o Yetzer Hará de surpresa? Essa que eu acho que é a pergunta que ficou. A partir do momento Posso que você falar? falar na Torá Pode. que Hashem tem um olho que tudo vê, um ouvido que tudo ouve, e está presente em tudo que você faz, a emboscada você fala, ó, não faz nada errado que você está sozinho, porque na verdade você não está sozinho, que alguém tem alguém te vendo. Ó, ok. Fala, Mordecai. Posso? Então, eu acho que a solução para fazer isso só tem uma: estudar muito a Torá, porque nós somos um recipiente. Se a gente encher esse recipiente de limud Torá e de coisas boas, você vai enforcar o Yetzer Hará e ele vai vir do lado da divindade do lado das coisas erradas. Boa. Então, eu acho que a maior coisa é que nós somos um recipiente e a gente tem que receber. A maneira de receber é estudando Torá. Porque quando eu estou rezando, eu estou falando com Deus. E quando eu estou estudando Torá, Deus está falando comigo. E se eu encher meu corpo de Torá, o Yetzer Hará não vai ter caminho. Boa, escolha, boa. Eu acho que condiz bem com aquilo que Yoshua fez, que aquilo que ele ficou a noite inteira, ele ficou está escrito que ele ficou ficou no Emek, ele ficou no vale. E o vale é Omek, na verdade ele ficou estudando Torá. Imagina, a noite anterior, tá bom, ele tinha a promessa de Deus, tá bom que ele tinha muito emuná, mas um pouquinho de pressão ele tinha. Ele era o general, ele era o chefe de todo o povo de Israel. Já tinham falhado nessa conquista na primeira. Dá um medinho, você fica ansioso. E ele, o que ele fez a noite inteira? Em vez de ficar andando de lado para o outro, tomar alguma coisa para ver se acalma, tomar maracujá, vai fumar alguma coisa, né? Devia estar, a ansiedade já devia estar pegando fogo, imagina. Né? O que ele fez? Abriu a Guemará lá e ficou lá, pilpula a noite inteira. Ficou estudando Torá, Omek. Ou seja, a pessoa, para conseguir estudar a Torá, tem dois tipos. A pessoa pode estudar de forma mais superficial para ganhar conhecimento. A pessoa pode pegar um tema e se aprofundar. Para você se aprofundar, você tem que ter uma calma de espírito muito grande. Está no momento. E ele foi lá. O que ele escolheu fazer na véspera da guerra? Estava lá completamente aprofundado, metido na Gemara, que ele sabia que é isso que era mais importante. Então, acho que condiz bem com isso que você falou, Mordecai, do estudo da Torá, etc. Muito bom. Muito bom. Vou só acrescentar mais um. Opa, desculpa. Peraí, eu te mutei. Pode ligar aí. Liga aí de novo. Só vou acrescentar uma coisa que você deve saber. Esse foi com o rei Davi, mas não fechar a janela. O anjo do mal fez um barulho lá fora, ele foi ver o que é. Não tinha janela, não. Exatamente. Aí ele caiu na escada. Boa. Só para concluir com uma historinha, o Rebbe Rashab, o quinto, ele tinha um papel comunitário muito importante e, como vários outros rabinos na época, eles lutavam pelo bem-estar do povo judeu. Eles frequentemente tinham que ir para a capital da Rússia, na época era Petersburgo, São Petersburgo. E eles faziam reuniões com ministros, etc., ministro da educação, principalmente, para poder continuar dando educação judaica, etc. Tiveram vários problemas. Na época já tinha os iluministas, que eles tinham muito contato com o governo, e eles não queriam que os judeus usassem Torá, que usassem mais os conceitos laicos, etc. E eles se dedicaram muito para poder manter o judaísmo vivo. E uma vez ele estava viajando, fazendo a viagem para Petersburg, e ele ia ter uma reunião muito importante, e durante a viagem ele estava estudando. E o filho dele, que estava com ele, que é o sogro do Rebbe, ele vira e fala: pai, mas espera aí, como você consegue tanta concentração? Dá para ver que você estava o tempo todo estudando com tanta concentração. E você sabe que daqui a pouquinho você vai entrar numa situação não tão segura, digamos assim. Né? Você está prestes para entrar numa reunião de suma importância, não só para você, mas para o povo todo. Ele falou para ele uma coisa muito importante para a gente lembrar, que é o seguinte: ele falou, havia um sábio famoso, que é comentarista do Talmud, ele deve ser de mais ou menos 800 anos atrás, o nome dele era Rashba, Rab Shlomo ben Aderet, se eu não me engano. E esse Rashba, ele era médico, rabino, e o médico dele falou para ele, não sei,
o coaching dele falou para ele que ele tinha que fazer um passeio todo dia, sair para respirar puro, ia fazer bem para a saúde dele. Como o Rambam, né, que era médico, trabalhava o dia inteiro, sustentava a família e atendia as pessoas dia e noite, e perguntaram e aí o pai falando para o filho, mas como você acha que ele conseguia ser médico, ser rabino e ainda sair para passear todo dia? E ele falou, isso se chama Hatzlachá Bisman, sucesso com o tempo. O que quer dizer sucesso com o tempo? E aqui vem a frase que ele falou, no momento que você está envolvido com uma atividade, você está envolvido nela por completo. Mesmo que essa atividade é um preparo para uma segunda atividade. No momento que você está nessa atividade, você está lá por completo. Na verdade, quando a gente pensa em tempo, quando a gente está muito atarefado, o que acontece naturalmente conosco? Está fazendo isso? Não, tem mais 15 mil coisas para fazer. Então a gente não consegue fazer nada. Se na hora que você fizer, você esquecer completamente do mundo, completamente qualquer outra coisa que existe, você vai ter um sucesso absoluto. A ponto que ele se treinou, que mesmo véspera de uma reunião de suma importância, onde qualquer um estaria tremendo nas bases, ele tinha a capacidade de fazer um estudo aprofundado. Bueno, ahí está entonces. ¿Ah? Ahí está como ataca el Yetzirah. Porque si primero aleja el Yetzirah, ya no hiciste, y se concentra en eso, y ahí entra por tres. Pegou para os dois lados. Ok, ok. Ahí está. Tá bom? Ahí está. Tá bom? Então, Porque aí... ya no está el Yetzirah, no está analizando el problema exacto. Eu tengo esto, como calculo para derrotar. Ele envolveu ele como um todo. Você não deu margem. Você estudou a Torá, fez filar e não dá margem para ele entrar. Boa, boa. Escolha. Ok, muito bom. Boa tarde a todos.